Bom dia, a gente está aqui ao vivo, já aguardando a fisioterapeuta Lara. Eu sou Edinalva, hoje nós vamos iniciar uma série de lives nesse mês, nessa segunda quinzena, né, de outubro, sobre o tema do câncer de mama, ou mais a prevenção. A Lara já está quase chegando, vamos lá. Nossa primeira experiência aqui na live. Lara? Ah, chegou. Ei, nossa, mas tô escuro. Oi, tá Tô no escuro um escuro. pouquinho, é. Deixa eu ligar mais uma Eu, luzinha. mais uma luzinha aí pra gente te ver, né? Nossa, ficou muito. E eu troquei aqui. É porque a minha luz, o meu a mais, ele não tá funcionando, ele não quer. Olha que pena. Ah, que pena. Mas eu liguei aqui o É, mas outro tá monitor, bem. vamos ver se ele ilumina um pouquinho Vamos ver se mais. dá Mas uma, uma luz aí. da Arc, não dá. Sério, deixa eu ver se ele. Não, e hoje que tá com o sol lindo, maravilhoso aí, Exato. Ou então, aproveitar essa sabe o que eu vou claridade fazer? toda. Acho que eu mudo. Peraí, não, eu vou mudar de É, posição, aí eu acho que eu é, pego a janela. como a gente tá só no celular, aí de repente você pode conseguir fazer uma, né, virar pra janela, de repente. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. A gente vai aguardar aí o pessoal entrar um pouquinho. A Eva já entrou aí. Vou falar um oizinho para a Eva. Sábado de manhã, ainda tem um sol gostoso, mas está meio fresquinho. Tem gente que quer ficar um pouquinho mais debaixo das cobertas, né? O Lara, Oh, enquanto você vai aí virando o celular, eu vou aqui só fazendo uma introduçãozinha, né, do que a gente vai tá abordando um pouquinho. Bom, então, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Edinalva, sou biofísica, fisioterapeuta, proprietária da Clínica Ânima. E ao longo desse mês de outubro, a gente vai fazer uma sequência de live, né, com os nossos profissionais e com profissionais convidados, né, para falar sobre esse tema ah, muito agora importante. Ah, pode. ficou melhor, agora a gente consegue te ver, né? E nem o chão tá bom. Bom, é, o Outubro Rosa ele é uma campanha realizada mundialmente em outubro com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Além das estratégias de conscientização, são apresentados também avanços em diagnósticos, tratamentos, e o ânimo, então, com a importância de olhar para a saúde, vai estar tentando trazer para vocês, né, e tirando as nossas dúvidas aí, as dúvidas de quem quiser participar aí com a gente nesse momento, ou depois as lives vão ficar gravadas no nosso Instagram, né, pode escrever as dúvidas, participar ao vivo, né, e esses temas vão passar por várias experiências dos profissionais, vão ter abordagens diferentes. Então, a Lara, ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, consultora de aleitamento, formada também em Pilates. Ela atua, né, aqui na clínica como profissional da saúde da mulher e como fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E aí a gente vai ter uma sequência, outras lives, né, com a psicóloga aqui da clínica, Daniela Teodoro, a Eva de Laurdem, fisioterapeuta, cada um falando um pouquinho mais da sua experiência, dos seus estudos. Eu vou falar um pouquinho também sobre a parte aí mais da medicina chinesa. A doutora Joyce também foi convidada, ela é endócrina, então vai falar da influência dos hormônios, né, nos tratamentos, dos tratamentos dos hormônios, né?
E se tudo der certo, se eu conseguir gravar no final aí, a gente vai ter esse material para poder trabalhar um pouquinho. Bom, já apresentei um pouquinho a Lara para a gente, né? Então agora eu já vou lançar uma pergunta, Lara. Primeiro, falar um pouquinho da sua especialização, né? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho, mas seria legal compartilhar com o pessoal da sua busca por trabalhar em saúde da mulher, né? Mas te deixo aí a pergunta, né? Por que rosa? Por que outubro? Vamos começar um pouquinho por aí, né? Lá do título, na primeira linha. Começar do começo. Vamos lá. Não, bom dia, obrigada pelo convite e estou muito feliz de participar agora da equipe também. A da especialização, né? Essa especialização, ela é uma grande especialização, na verdade, porque a gente trabalha, quando a gente pensa em saúde feminina, a gente pensa no ginecologista, tudo que ele pode fazer. Nossos estudos, eles também seguem essa linha. Então, são grandes áreas que tem dentro dessa especialização. Então, a parte de obstetrícia, né, o pré-natal, incontinência urinária. O pessoal está entrando agora, então está aproveitando aí, harmonizante. Essa questão do câncer de mama, câncer ginecológico. Então, são vários momentos, né, da vida da mulher e várias disfunções que o fisioterapeuta ele pode, né, prestar assistência, tanto assistência preventiva, como que a gente está fazendo agora, né, participar ativamente do tratamento e da reabilitação, né, de todo tipo aí de comorbidade vinculada à saúde da mulher, tá bom? E por que o rosa? O rosa não porque não é uma exclusividade feminina, né, o câncer de mama. Exato. Mas, o que aconteceu, né, que virou Outubro Rosa? Vamos entender. Existe nos Estados Unidos uma fundação muito grande da Susan Komen, e ela promove alguns eventos, né, pesquisa em relação ao câncer de mama especificamente. E em outubro do ano de 1990, foi a maior corrida pela cura, né, uma prova mesmo de corrida, e eles, para sensibilizarem as pessoas, distribuíram laços rosa, para sinalizar ali que todo mundo estava ali por conta dessa causa. E aí, né, foi crescendo cada ano, como tem todos os anos, né? Esse ano, inclusive, teve no dia 13, mas eu acho que não foi um evento assim virtual por conta da pandemia, mas o site ele fica à disposição, né, para olharem e entenderem o que é essa causa. A gente não precisa nem ir para os Estados Unidos, existem muitas intervenções aqui no Brasil também, do INCA, do IBCC. Tem muita informação e muita atividade em relação à pesquisa, ao apoio às famílias e às mulheres que estão em tratamento. Mulheres que são a maior parte, mas não é exclusivo, né? Os homens representam, na verdade, 1%, é muito baixo, é bem raro. Mas é muito baixo. Mas pode acontecer. Então a gente tem que ficar de olho também, tá bom? E Clara, por que o câncer de mama recebe tanto destaque? Assim, tem uma campanha, os outros também, cada mês tem uma cor, tem um tratamento, uma prevenção nesse sentido, mas o câncer de mama recebe um destaque muito grande, né? E por que isso? O câncer de mama, ele ainda é o que mais mata a mulher, e ele também tem uma prevalência, né, maior. Até porque são vários fatores, né, que levam a mulher fatores de riscos, né, que levam. Fatores de risco, exatamente. Então, é isso, né, ele ainda é o maior, claro. Na verdade, ele é o maior, mas ele é o segundo, e inclusive ele é o segundo dentre os cânceres, né. O primeiro é o câncer de pele, ainda, mas o segundo ele vem ali coladinho com o câncer de mama. Então é importante a gente pensar, né, nessa questão e ficar mais alerta, mais vigilante, tá? E normalmente ela traz um trabalho de prevenção muito grande, né? Todas essas campanhas. E fala-se muito do autoexame, vamos tocar, o que mais que a gente pode, né? O que outras formas de diagnóstico que tem? Como que você poderia explicar para a gente, desde a atuação do diagnóstico clínico mesmo, geral, até
dessa prevenção que a mulher, né, falando um pouquinho mais da mulher agora, mas os homens também podem fazer essa observação aí, né? O que seria essa forma de diagnóstico? Quais são O as que, formas que existem, né, que a gente teria então, aí? o que acontece, na verdade, é assim, até por isso que eu gostei tanto de falar desse tema, Nalva. Quando a gente fala do autoexame, parece que a gente só fala de autoexame em outubro. Eu sei que tem muitas mulheres que fazem, mas eu sinto que a divulgação inicial, né, que a gente inclusive a gente faz mesmo, porque acaba ficando um grupo aumentado, digamos assim, quando passa dos 40 anos. Então, né, É, tem 40 anos, tem que fazer mamografia todo ano e tudo mais. Mas a prevenção não é essa. A gente não pode se observar só uma vez por ano. Porque no a intervalo Maria de Fátima tá dando tchauzinho aqui pra gente. Oi, Maria de Fátima, bem-vinda aqui à nossa live de hoje. ainda. É, É, então é isso, né? A gente não pode se olhar só nesse momento. Então o autoexame ele é importante, ele é muito importante. A mulher ela deve fazer. E assim, todas as mulheres devem fazer. Né? Não é só a partir dos 40 anos. Então, com 20 anos a gente tem que fazer, 25, todos os dias. Todos os dias não necessariamente, mas o ideal é que a gente faça após o ciclo menstrual, a gente faça o autoexame, né? Essa é a primeira investigação que a gente faz por conta, né? aí eu A botei aqui partir pra mim. quando a gente passar com o ginecologista, essa consulta deve ser pelo menos anual. Em alguns casos ela é feita semestral, mas pelo menos uma vez no ano. Então o médico ele vai solicitar exames, né? Eles geralmente fazem uma palpação também da mama nessa consulta e solicitam pelo menos um ultrassom. Para as mulheres que têm menos de 40 anos, ainda é preferível que faça primeiro o ultrassom e depois, se tiver algum achado, né, faz uma investigação um pouco mais profunda. E aí sim, aí pode entrar mamografia, pode entrar a biópsia para a gente, né, descobrir se é um cisto, se é um nódulo, na verdade se ele, né, o conteúdo, se ele é maligno, se ele é benigno. Tá. Estudar um pouco mais os tecidos a partir de uma ressonância magnética, enfim. Mas inicialmente a gente faz o toque e depois um exame de imagem simples, não tem necessidade de mamografia para todo mundo. Mas tem outros sinais também que a mulher consegue. Eu vou falar da mulher, né? Pela prioridade aí que tem, né? Pela prevalência que tem maior. Que outros sinais a gente pode encontrar que está indicando para a gente que tem alguma alteração? Porque, além de né, fazer toda a parte do toque, porque existem nódulos que são pequenininhos, mas tem sinais que podem aparecer antes, ou primeiro é uma formação nodular. O que poderia vir primeiro, ou não tem ainda um estudo fechado nesse sentido? Não tem uma regra do que vai aparecer primeiro, mas é importante a mulher se conhecer e conhecer esses sinais e sintomas aí do câncer de mama específico, porque, né, ela vai observar ali que tem algo de diferente. Se ela observar algum desses sinais, já fica um alerta, por mais que ela não consiga palpar de repente um nódulo, enfim, mas ela sabe que tem algo de diferente. E tem mesmo. O aspecto da mama ele acaba mudando, o câncer ele acaba mudando. Então a gente tem os clássicos, né? Claro, tem o nódulo ali que a gente consegue perceber, mas tem uma característica que é muito comum, que é uma pele que parece que fica uma casca de laranja. Não pela textura, mas pelo visual. Então parece que o poro ele fica muito, muito aumentado, né? O afundamento do mamilo ou alguma, né, uma retração do tecido também é muito comum. Então tem um ardor na pele, uma vermelhidão também na pele. Esses são os sinais assim mais clássicos, mas Tem observando uma mesmo, secreção também, às vezes, né? Que pode acontecer também, né? pode sair uma A minha secreção entrou também. parecida Tá. com leite, ou um pouco mais escurecida. É desconhecida. Fora da amamentação não tem que ter líquido nenhum saindo da região. Nada, né? Líquido nenhum saindo. Então, ele é um líquido espesso, que seria semelhante ao leite, e teria uma coloração um pouquinho diferente. E Varia normalmente. pessoa. Tá.
tá? Tá. E normalmente aparecem vários sinais, ou é muito discreto. Eu estou falando um pouquinho nisso, porque assim, é uma forma que a gente tem em casa, tá? Me preocupou uma pesquisa que eu vi no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, com o aumento que teve. Né, enquanto nos outros países está caindo a taxa de mortalidade pelo câncer de mama, no Brasil está aumentando, né? E aí, com essa nova onda aí que a gente teve de ficar um pouquinho confinado, a taxa de mamografia, que era muito baixa já no Brasil, né, realização, a maioria das mulheres, caiu 47% de janeiro a julho desse ano. Né? Um dos atributos é a questão da pandemia mesmo. Né? Então, se as pessoas não estão saindo, se as pessoas não estão realizando um exame, às vezes até pulando essa ida ao ginecologista, e a gente tem acompanhado esse aumento das taxas, né, de mortalidade, então bater na tecla de que tem que fazer essa observação, ficar atento a qualquer mínimo sinal aí pode ser importante. Então, por isso que eu estou insistindo aí de falar, é uma secreçãozinha, é um nódulozinho, é uma coloração, é esse olhar, né, Lara, é realmente ficar atenta. Tem mesmo. E até eu vou aproveitar isso que você tá falando, de que aumentou, de que as mulheres não estão indo ao ginecologista e tudo mais. Eu vou falar para você os principais fatores de risco, porque eu acho que foi aí que talvez a gente tenha errado um pouquinho, Nalva, porque a gente enfatizou tanto essa questão da mamografia, de que o risco fica aumentado a partir dos 40, 50 anos, que se a gente observar mais a fundo essas taxas, a gente vai ver que são mulheres jovens que estão desenvolvendo. Porque, na verdade, sempre foi assim, né? O fato de ser mulher, né? Por que implica mais? Porque acaba sendo mais intenso em nós mulheres? Por conta dos nossos ciclos menstruais, né? Então, esse sobe, desce. Variações hormonais. Exato. Que não é só a TPM conhecida, né? Assim, tem... Não, se a gente olhar de perto, tem muito mais coisa envolvida. E a mulher percebe mais, né? Que a mama sofre, né? Nesse processo, né? Enfim, então existe uma modificação que está acontecendo ali todos os meses. E isso acaba, né, levando a essa diferenciação de células, né, de uma forma patológica, que daí é a neoplasia, o câncer. E é isso que eu acho que falta a gente fazer as mulheres entenderem. Então, o fator ser mulher já é já te coloca nesse grupo de risco. Então, a gente tem que ficar vigilante, não importa a tua idade. Você precisa fazer o autoexame pelo menos uma vez no mês, né? De preferência, após o ciclo menstrual, tá? A idade é um fator, sim, né? Então, as mulheres acima de 50 anos têm um risco que eles falam ligeiramente mais aumentado. O histórico familiar pode comprometer, o fato de não ter filho ou ter filho depois dos 30 anos, não ter amamentado ou amamentar um período muito curto, né? Consumo excessivo de álcool, excesso de peso. Opa, fugiu aqui a minha colinha. Estilos de vida aí, né? Exato, exato. A menstruação, mulheres que entraram na puberdade um pouco mais cedo, né? Então teve a menstruação antes dos 12 anos de idade. E as mulheres que tiveram menopausa após os 55, e o uso de uma medicação que é uma medicação que foi usada bastante muitos anos atrás, que ela tem um nome muito complicado, mas ela tem um efeito teratogênico, que seria causadora, né, de malformações nos bebês, e carcinogênicos. Era uma medicação, eu, sinceramente, estou no meu Nalva, eu achava que para os antiabortivos que a gente tinha sempre foi a progesterona, porque eu aprendi assim. Eu não sabia que existia uma outra medicação. Então foi até pesquisando mais para poder trazer essas informações agora esse ano que eu descobri o uso dessa medicação. Mas assim, não é mais usado, fica tranquila, mas é só a título de curiosidade, né? A gente acaba trazendo. Mas claro. É isso. Então, existem alguns fatores, digamos que óbvios, né? Então, assim, excesso de peso, a gente sabe que o sedentarismo está realmente ligado, o consumo de álcool,
tabaco com certeza tem aí a sua influência. Mas é importante a gente falar dessa questão da amamentação, por exemplo. Esse fator de ser mulher a qualquer momento também pode desenvolver, mesmo que seja um nódulo benigno, a gente precisa entender por que aconteceu aquela formação. Não é porque tem fatores comuns, né, que ocorrem, que eles são normais, que a gente não vai investigar, né? As mulheres, elas precisam estar cientes, participarem mais ativamente dos cuidados com a saúde dela, tá bom? E uma vez que identificou, Lara, tem um nódulo, foi ao ginecologista, fez os exames, fez o diagnóstico e recebeu aí um diagnóstico. Que tipo de tratamento, se existe um primeiro tratamento, um tratamento mais avançado, como é que é a classificação dos tratamentos aí para quando recebeu já o diagnóstico de câncer de mama? Tá, vamos lá. Isso vai depender muito de tudo, da mulher, da idade, de como é esse tumor, né? Onde ele está localizado. Então, em alguns casos, a gente acaba descobrindo, fechando o diagnóstico num caso mais avançado. Então, vai ser uma outra abordagem, né? Mas o mais tradicional começa com o uso dos quimioterápicos e geralmente hormonioterapia, né? São hormônios que vão aí de bloquear a ação dos hormônios femininos, como eu disse, eles acabam, né, levando a gente numa montanha russa aí, mensal. Então, geralmente começa com esses dois com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor na alva. Né, tendo aí uma base, uma margem, geralmente é feita uma cirurgia, às vezes ele regride completamente, o que é ótimo, mas às vezes é preciso fazer uma cirurgia. A cirurgia antigamente ela era muito radical, assim, era, né, não importa, a gente não tinha só uma margem, tirava a mama, às vezes tirava músculos, né, isso comprometia muito. Tirava o peitoral todo aqui, né? Era. Acredito que talvez em alguns casos, quando tem um grande comprometimento até desse tecido muscular, talvez, né? Mas hoje eu acho que a ideia é que isso não aconteça justamente, né? Que a gente descubra antes, comece o tratamento antes e não tenha, né? Porque isso é um comprometimento da função biomecânica, né, da pessoa, do indivíduo, de uma forma muito brusca. E a fisioterapia atuava muito nesse sentido também. Hoje, né, graças a Deus, a ciência, aí a gente conseguiu, já tem uma margem, então a gente trata tira ali, diminui, retira o quadrante, geralmente, não é tão grande a cirurgia, não tem um comprometimento muito grande biomecânico. Às vezes a gente tem a questão, quando é feito o teste do linfonodo sentinela, acho que eu não pontuei isso com você, vou colocar essa curiosidade aqui pra gente. Esse exame... é bom, o LG entrou aqui também, já mais um participante aí para contribuir com a... vai conhecer mais um detalhe. Vão colocando dúvidas, gente, vão colocando dúvidas também, né, que vão aparecendo aí, às vezes alguma coisa que explotou, vai trazendo pra gente. Às vezes tem alguns termos muito específicos, né? A gente, como é profissional, conversa com profissional, a gente tenta trazer para o mais tranquilo de todo mundo entender, mas às vezes a gente acaba falando umas coisas técnicas, não tem problema, a gente explica. Então, até para as pessoas entenderem, né? Por que o câncer ele é problemático, a gente às vezes vê metástase, ele é uma célula, né, que acaba se diferenciando e ele tem, digamos assim, que vida própria. Ele tem uma irrigação própria, né? Em relação ao linfonodo sentinela, o que a gente quer descobrir é se existe alguma via, né, de alimentação desse tumor que vai de encontro com o linfonodo. Então a gente faz um teste, eles colocam uma substância que tem uma cor, né, específica, injeta ali no tumor. Se tiver uma resposta, se pintar, né, algum linfonodo, a gente acaba descobrindo que ele está contaminado e acaba retirando também os linfonodos, tá? Então é isso. E esse acaba virando um comprometimento da circulatório, né? Então a mulher precisa fazer um acompanhamento bem de perto para a gente checar se em relação à circulação não está formando um linfedema, que é uma das complicações, né,
corriqueiras quando ocorre esse procedimento, tá bom? E uma vez feito, né, um procedimento cirúrgico, aí a mulher ela passa a ter um outro estilo de vida, né, assim, de cuidados, de não só para tentar recuperar aquilo, mas, por exemplo, o trabalho de uma drenagem linfática, né, que sempre vai estar auxiliando. E onde que entra o papel da saúde da mulher? Em que momento que essa profissional, né, assim, ela vai atuar com o paciente? Chega gente para prevenção? Chega gente só numa pós-cirurgia ou numa químio? Onde que o profissional consegue atuar com o paciente com câncer de mama? Infelizmente, hoje a prevalência é na reabilitação, né? Inclusive, infelizmente, novamente, existem poucos profissionais nos hospitais, não porque nós não queiramos estar lá, mas porque realmente não essa especialidade, ela não é uma especialidade hospitalar, digamos assim, né? Para você trabalhar no hospital, você tem que saber ali tudo de UTI, que não necessariamente é o que o profissional de saúde da mulher vai fazer. Não necessariamente não, né? Realmente não é o que a gente sabe fazer. Então, Aí a Paty, por nossa exemplo... colega, aí entrou também para curtir um pouquinho a nossa live aí. é a Patrícia. Olá, Patrícia. É. Então, Nalva, não entramos muito no hospital para trabalhar, para ajudar ali a mulher no Logo no pré-operatório. início, né? Seria muito importante uma questão de fortalecimento da musculatura, pensa que ela vai ficar muito tempo no pós-operatório sem movimentar completamente, né, aquele braço, por exemplo. Então, um ajuste de postura poderia auxiliar bastante. Consegui fazer isso algumas vezes nos meus estágios no Hospital Cachoeirinha, lá em São Paulo. Mas hoje, realmente, os hospitais, eu acredito não, né? Realmente eles pecam por não deixarem essa especialidade entrar para trazer esse auxílio. Mas o normal é a gente encontrar mesmo no pós-operatório, a gente faz toda uma investigação de como foi o tratamento, para daí montar um plano de tratamento, de reabilitação para essa mulher. Mas o ideal seria se a gente tivesse mais canais como saúde preventiva, em primeiro lugar, estamos aqui fazendo isso. Em segundo lugar, no pré-operatório, num auxílio aí durante o tratamento em si. E claro, no pós-operatório, porque até o acompanhamento mais para frente em relação à drenagem linfática, é importante que a mulher faça, que a mulher saiba fazer o enfaixamento correto, que a família participe desse processo também, entenda que ela não pode carregar o filho pequeno muitas vezes, então ela precisa desse auxílio, não pode carregar peso daquele lado, enfim, são vários os cuidados no pós-tratamento, tá bom? E como que seriam as formas de prevenir, Lara? Já que a gente está tentando trazer, né, assim, essa informação, o que a gente poderia passar hoje para as mulheres, para os familiares? Existem os fatores de riscos, né, que você comentou, então meio que fica intrínseco ali a gente imaginar, mas vale a pena bater na tecla de novo, né? Assim, vale. Nós, como fisioterapeutas, tentando auxiliar, assim, prevenir. Vamos lá, gente, como é que a gente pode prevenir? Eu acho que tem 3 fatores principais, né, em relação ao câncer de mama. 2 são muito clichês, mas um que eu vou só reforçar aqui são os exames preventivos. Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia, né, e realmente fica difícil de sair. Muitas mulheres também são grupo de risco ou convivem com pessoas que são grupo de risco, mas uma vez por ano, né? Esse ano talvez fique devendo, mas se você percebeu, se você fez o seu autoexame, percebeu um nódulo, entre em contato, né? De repente por telefone com o médico, ele faz o encaminhamento
do exame, você vai até o laboratório, faz o exame, manda o resultado para ele, e aí dá sequência, tira a dúvida, né? E a gente ou investiga melhor e começa logo o tratamento, porque ele tem chance de cura muito alta quando a gente começa o tratamento logo no começo, né? Então, isso em relação à saúde feminina, do modo geral. A gente precisa fazer todo ano um Papa Nicolau, um ultrassom de preferência, né, vaginal ali da região, talvez do abdômen total, porque não, da mama, né, então são exames preventivos, eu acho que é o básico. Isso tem que acontecer, né? Eu tenho muitas colegas, infelizmente, que falam, nossa, faz tanto tempo que eu não faço um Papa Nicolau, faz uns 4 anos. Eu fico, como assim? Não pode, pode, é essa mesma reação que eu fico. Não pode, a gente tem que checar, sim, como que está. Porque a gente está falando do câncer de mama, mas tem o câncer de colo do útero, que também tem um índice, assim, muito alto, né? Principalmente nas mulheres mais velhas, né? Ali as jovens adultas, 25 até 35, 40 anos. Então, a gente tem que fazer esse estudo com mais carinho. E os dois clássicos, né? Agora vamos lá. Atividade física e alimentação. Eu acho clichê porque a gente fala sempre. Mas caiu numa repetição É a base também. para uma boa saúde sempre, né? Exato, mas é isso, né? É um pilar. Faz parte ali, né, dos pilares da saúde. Mas eu acho que a gente é tão cara de pau, a gente é tão safado. Eu falo, não, eu como um monte de besteira. E a prática de atividade física é bem mais ou menos. Mas é porque a gente não encara como um hábito saudável. Quando a gente encara como hábito, né? Hábito a gente faz todos os dias, né? Igual escovar o dente, tomar banho, enfim. É. A gente tem que encarar como não, né, uma coisa que tem que ser feita. Né? Não quer dizer que a gente nunca mais vai comer uma besteira, um pudim, uma lasanha. Vamos, não tem problema. Fazer dessa dieta desregrada uma nossa dieta principal. É que está o problema. Então, tentar comer mais saudável, consultar o nosso colega nutricionista, porque não é só o que nós comemos, mas também o momento que a gente come, como a gente come, né? Batata não é algo ruim. É um balanço, né? Exato. Eu brinco com a batata. Eu gosto muito de batata em todas as suas faces, e a minha nutricionista falou, não tem problema, pode comer a batata, só não pode comer a batata fora do almoço, sem uma fibra. Então, né, vai além do que a gente imagina, né? Eu vou ganhar um cardápio. Aquele cardápio, ele não tá só com o que comer, mas ele tá pensado as horas que você está comendo, com o que mais você está comendo. Então, isso faz toda a diferença. E prática de atividade física, a mesma coisa. Né? De uns anos para cá, eu vejo que as pessoas se obrigam a ir para academia. Academia é uma modalidade de atividade física. Não precisa todo mundo fazer musculação. Cadê a turma do vôlei? Cadê a turma da dança? Né? A turma do pilates. Agora com as atividades coletivas, né? Até o mundo online, né? Que tá chegando também para facilitar até um pouco, né? Eu acho, a gente até teve uma resposta interessante nesse sentido, né? Porque as pessoas não tinham condições, às vezes, de fazer muita coisa fora, fazia, por exemplo, pilates uma vez por semana, e por conta até da pandemia, tendo que fazer em casa, conseguiu fazer 3 vezes por semana. Então, assim, tem os lados bons, né? Assim, a gente tem que olhar um pouquinho para isso também. Então, a gente tem aí mais uma coisa, né, para oferecer para a pessoa manter essa atividade física aí. Pode entrar em contato com a gente, tem a aula, imagina, tem a aula online de Pilates, é verdade, Nalva, bem lembrado. Eu estava comentando isso, esse fenômeno, né, das aulas online, a gente acabou descobrindo como dá para adaptar a nossa própria casa, né, e encontrar um tempo também para fazer a atividade, né? Era sempre uma queixa, não tenho tempo porque tem que sair e tudo mais. Claro, é diferente quando você está no estúdio, você tem todos os equipamentos, o profissional está ali olhando, observando, te corrigindo o tempo inteiro. É claro, é diferente. Mas a gente consegue manter aí uma boa atividade, uma boa aula com qualidade, mesmo via web, de uma forma remota.
Então é isso. Em relação à atividade física, a gente tem que criar esse tempo. E que seja meia hora, 3 vezes na semana. Isso já impacta no teu metabolismo, já faz uma grande diferença. Não tem por que não praticar. Comece com uma caminhada, vai melhorando o teu condicionamento físico e depois a gente vai colocando outras coisas, um pilates, enfim, a gente vai acrescentando, tá? Mas em Vai relação... trazendo coisa. Oi? Não, vai conseguindo, às vezes, fazer uma pequena mudança de hábito e vai tomando gosto pela coisa, às vezes, né? Vai conseguindo introduzir uma nova prática, fazer essa rotina. Isso é importante. É isso. E eu ia concluir, né, em relação a essa questão do câncer de mama, outras formas, né, da gente prevenir. Então, é a amamentação por um longo período, de preferência, né? A taxa ainda de amamentação no Brasil são 52 dias, se eu não me engano. Então aí não dá nem 2 meses de amamentação, é muito pouco. Pontei os exames preventivos, estudo genético. Então, eu não pontuo muito esse porque é um estudo caro, né? São exames bem caros. E muitas vezes a gente tem ali, né, fica com a informação na mão, sabendo que tem uma chance alta de desenvolver ali o câncer de mama e não tem o que ser feito. E tem algo diferente, né, que a gente tinha conhecimento, mas não se falava muito, mas tem a mastectomia profilática. Geralmente ela vem de encontro com esse estudo genético. Então descobriu aí que tem o risco de desenvolver, faz a retirada da mama, né? E já faz uma reconstrução, claro. Teve até uma famosa que fez isso, que foi a Angelina Jolie. Eu uso ela, porque daí as pessoas sabem o que eu tô falando. Ela retirou realmente a mama, ela tinha um risco muito grande. A mãe dela sofreu anos com o câncer de mama, então ela tomou essa decisão. E bacana, já amamentou, já fez tudo que, né, tudo que tinha que fazer. Tem muitos médicos também que acabam orientando, né, de fazer a retirada do útero em alguns casos. Então, com a mama existe essa possibilidade também. Não é comum isso acontecer, mas é uma possibilidade. Fica aí a título de curiosidade também, tá? Agora, pensando um pouquinho até nessa sua formação de consultora, né, em amamentação, uma paciente que foi submetida, né, a uma cirurgia, fez uma retirada de um quadrante, ela pode amamentar? Ela tem condições de amamentar? Em que condições ela teria para fazer isso lá? Olha, o que a gente tem que pensar é além, né, do tratamento. Enquanto ela está fazendo o tratamento, ela está usando, né, algum quimioterápico, não é recomendado. Ou se ela está fazendo a radioterapia, por exemplo, também não é recomendado. A mama que sofreu a rádio, ela é mais sensível, então geralmente não costuma dar muito certo, os médicos pedem para evitar. Se ela fez o tratamento de um lado da mama, em uma mama só, né, a mama contralateral está preservada, pode amamentar normalmente. No caso dela ter retirado um quadrante, às vezes nesse quadrante que a gente tira, a gente faz um processo cicatricial que vai impactar não só na produção, mas na distribuição, né, do leite, né, na saída pelos ductos, às vezes a gente acaba retirando um ducto também, então inviabiliza a amamentação, tá? Então a mama que foi submetida a tratamento, dificilmente a mulher vai conseguir amamentar por ela. Tem as questões que é tirado tudo, inclusive a areola, então a gente já sabe que ali realmente não tem como. A outra mama, né, se não foi submetida, não tem problema. Pode amamentar, fora do período de tratamento. Porque não existe um estudo sobre o efeito dos quimioterápicos no organismo do bebê. Mas a gente sabe que passa, sim, pelo leite materno. Pelo leite, né? Passa muita coisa, né? Inclusive, é um dos estímulos a fazer, né? Para amamentar, né? Você vai estar passando muito, né? Precisa, é muito importante. A amamentação, Nalva, se a gente puder falar um pouquinho específico desse universo que é a amamentação,
quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muito mais para estudar. E não existe uma receita de bolo. A gente até tem que estudar tanto, porque cada mulher vai apresentar uma dificuldade ou algo diferente, né? A amamentação é um processo de fases. Então, logo que o bebê nasce, a gente tem ali colostro, depois vem aquela fase da pojadura, que tem uma produção muito exagerada de leite. E, enfim, e aí o corpo vai se ajustando, né, conforme tem a demanda do bebê. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta que a gente mantenha um aleitamento exclusivo por até 6 meses. Então, o ideal é que o bebê continue mamando somente leite até os 6 meses. E aí, até é importante falar, leite até os 6 meses, indiferente seja leite materno ou a fórmula. Tem algumas mulheres que falam, como ele mama a fórmula, quando chegar, bater ali os 4 meses, já vou começar a dar frutinha. Não. O ideal é que a gente mantenha aleitamento até os 6 meses e faça a introdução alimentar aos poucos, né, num formato mais de apresentação dos alimentos, e de preferência com auxílio do pediatra ou nutricionista também vai ajudar bastante. E mantém exclusivo até 6 meses. Depois disso, o bebê não vai parar de mamar. Bebês são considerados bebês até 2 anos de idade e a OMS reforça que deve ser mantido o aleitamento materno até os 2 anos, né? E até mais se o bebê, né, pedir ainda, se a criança, a partir daí, pedir, e se a mãe tiver aí essa produção. E esse dado dos 2 anos, as pessoas ficam muito impactadas, porque é uma criança grande que anda e um consenso. É diferente, né, do bebezinho. Nossa, Lara, mas ainda mama? Oi, pode falar. Eu aí tenho uma dúvida. Deixa eu ver se eu vou me lembrar agora que você foi falando, eu fui pensando, né? Uma das questões, por exemplo, que pode levar, né, um dos fatores de risco é não amamentar ou amamentar pouco. Né? Hoje a gente tem uma cultura que coloca a mulher até no trabalho muito rápido, né? Você volta com 3 meses para o trabalho, praticamente, em alguns lugares 6 meses, né? Então essa criança muitas vezes ela não vai ter a mãe para amamentar depois dos 3 meses. Então por isso que acho que até nessa média de 50 e poucos dias de amamentação. Tem diferença do ponto de vista, né, de prevenção para o câncer de mama, a mulher amamentar com o bebê sugando, ou a mulher fazer a retirada do leite, é a produção do leite? Onde que está exatamente o que seria o processo de prevenção? Cláudia Pellegrina aí, ó. O processo de prevenção é no ato ali, que é muito forte, inclusive da mãe com o bebê, né? Mas é só uma questão de bioquímica, é só essa retirada. Onde que está esse processo aí de prevenção? Porque as mulheres não têm mais tanto esse tempo, né? Muitas vezes. Olha, realmente, quando vai trabalhar, muda muito a rotina. O ideal era que voltasse todo mundo com 6 meses, porque daí daria tempo da gente começar a introdução alimentar. Então, acaba que realmente diminui as mamadas do bebê, tá? Depois que começa a introdução alimentar, vai diminuindo. Então, o que acontece, Nalva? Quando o bebê suga, quando o bebê mama, quando ele encosta a boca na mama da mãe, começa toda a produção do leite. A gente pensa que fica produzindo e fica estocando, não é essa a função. Existe sim um estoque, mas não é essa a função da mama, tá? Ela é produtora, ela é fábrica, ela não é estoque. Isso, quando o bebê coloca a boca ali, começa todo esse processo. Quando a gente ordenha, é diferente. O nosso corpo, ele sabe que não é o bebê mamando. Então a gente tira, às vezes eu vejo mulheres frustradas, tirei só 40 ml. Eu falei, caramba, tinha 40 ml nessa mama, é muita coisa. Já que ela não é estoque, né? Então eu fico, tinha bastante, sim, na verdade tá bom. Porque é isso. E aí as pessoas pensam, nossa, o bebê tá mamando muito pouco, porque eu tiro na bombinha só isso. Mas você tira na bombinha o que tá lá mesmo, não começa uma produção nova. Quando a gente precisa estimular, né, para a bombinha produzir, então tem uma bombinha específica que eu recomendo, e aí tem uma série tem uma rotina aí para seguir, pra gente tentar enganar o corpo e o corpo pensar que é o bebê mamando, tá? Então,
Então, entende? Essa questão da ordenha, ela é válida, ela é importante para a gente perdurar, né? Porque se você para de ordenhar e de amamentar, o corpo vai falar, ué, não tá mamando, vou parar de produzir. E isso leva ao desmame. Agora, quando a gente faz né, coloca em algum momento do dia o bebê para mamar, isso já estimula uma produção. A gente pode fazer uma ordenha no local de trabalho, nessa rotina, né, com uma bombinha mais específica que imita bem parecido ali a sucção do bebê. Eu sempre oriento de esconder o reservatório onde o leite vai cair para não ficar olhando quantos ml está tirando, porque essa razão, né, que a gente traz, essa necessidade de preciso tirar tanto de leite, atrapalha, porque a amamentação é um evento muito psicológico, emocional, não é algo que acontece só na mama, na verdade. E levar uma peça de roupa do bebê para sentir o cheirinho dele ali naquele momento, vai calmo. É verdade. É verdade. Tô imaginando. Que sentem, que escutam a voz do bebê chorando, né? E aí começa a vazar leite. É essa a ideia. Então, é isso. Na verdade, é essa produção de leite, Nalva, que vai ser um auxilia, fator né? protetivo. Tá? Então é importante fazer a ordenha também, mesmo que não tenha, né, assim, o bebezinho ali. Então dá para tirar desses 50, da média, né, de 52 dias de amamentação, um pouquinho mais, como um trabalho preventivo até, né, para câncer Sim, de mama, né? Acho que daria sim. até orientações nesse sentido, né? Isso é E importante. Pode falar. eu só queria só pegando mais um gancho da amamentação, para aproveitar, né? A gente fala pouco de amamentação, então só para pontuar, a amamentação, além de ter esse fator protetivo, né, para a mulher, para o bebê também é fundamental. Eu vejo muitas pessoas achando que, tanto faz, né? Se existe a fórmula, é porque a gente pode substituir. A fórmula, ela tem um teor nutricional bem parecido com o leite materno, mas o leite materno ele vai muito além. Então, ele tem enzimas, né? Então, por exemplo, a fórmula ela tem até mais ferro do que o leite materno. Mas só no leite materno o bebê ganha lactoferrina, a enzima que vai ensinar ali o corpo dele a quebrar para transformar ela absorvível. Então, vai além, né? Então a gente precisa pensar com mais carinho sobre essa questão da amamentação. E é algo da sociedade, não é algo exclusivo da mulher. Porque não consigo amamentar o meu bebê se eu tenho que voltar a trabalhar com 4 meses, né? Tudo bem, tem que voltar, tem que voltar. Mas a empresa ela pode ter um olhar mais gentil sobre esse período e preparar, de repente, um espaço para que ela faça ordenha, permitir, né, ali 20 minutos, meia hora para que ela faça a ordenha dela, né? Então, é uma questão de todos nós temos que nos preocupar, porque é importante que as crianças mamem. Mas numa outra live a gente fala só sobre a amamentação, a gente tá? fala só sobre a parte da mama, né? Mas porque é um fator de risco, né? Não amamentar. Então aí a gente tem que bater. Como você falou um pouquinho da questão do clichê, né? De fazer atividade física e alimentação, né? Sempre a busca aí pelo equilíbrio, né? Exato, tem que reforçar. Eu acho interessante a gente lembrar aí que a gente vai estar fazendo uma série de lives, né? Essa segunda quinzena de outubro, né? Porque um dos fatores que é alarmante, novamente aí falando do Brasil, é que a descoberta do câncer ela já é tardia, ela já é num estado avançado, né? Então é importante, quanto mais as mídias, quanto mais os profissionais de saúde ou que tenham conhecimento ou que vão atrás ficarem sabendo da importância do processo de prevenção, da busca mais precoce, né, desse diagnóstico aí, para ter sucesso no tratamento, né? Isso é fundamental, né? Porque tem aumentado, a gente acho que 70% dos casos no Brasil é em estágio avançado, né? E aí entra Exato. toda a política social, a demora que tem, por exemplo, num sistema único de saúde, né, que deveria ser um exame sendo realizado bem rapidamente, às vezes demora 90, tem 120 dias para sair um resultado, né, existe foi até uma publicação que teve
dos especialistas, né, oncologista, mastologista, patologista, radio-oncologista, né, que fizeram aí antes da pandemia, né, um estudo de antes da pandemia, foi publicado agora no Brazilian Journal of Oncology, alertando para isso, né, assim, a situação no Brasil requer uma reformulação, principalmente no sistema público, né, para agilizar o diagnóstico. E uma das formas que a gente tem aqui de recurso é tentar bater na tecla de prevenção, sempre ir atrás, para não deixar chegar lá na frente, né? E isso você citou várias coisas, colocou muito bem para a gente o que precisa ser feito, o que a gente tem que olhar, e é todo mês, e não acreditar que não vai acontecer com a gente, né? Porque tem essa ideia um pouco, né? Assim, parece que a gente é inatingível, né, Lara? A gente se coloca um pouco, não, isso vai acontecer, parece que com o outro. O fato de ser mulher, como você falou, a gente já está no grupo de risco. Exatamente. Existem uma das campanhas que eu gosto, assim, desse período, né, do Outubro Rosa, que compara, né, o risco do avião que você está a cair é 1 em 1 milhão, enfim, ele vai colocando muitos, né, muito grandes. E ele coloca no final, o risco de você, que é mulher, desenvolver o câncer de mama é de 1 para 10. Então, você não vai fazer o autoexame, é muito pequeno, né, esse grupo. Então, é um risco muito alto para todas nós. O fator mulher é isso. O fator mulher, a gente já estamos predispostas. Então, tem que fazer o autoexame, tem que observar. Eu gosto dessa educação em saúde, Nalva, porque eu acho que todo mundo fica um pouco educador, né? Então, homens participando. Olha, meu professor Fernando. Oi, professor. Que orgulho. Então, a gente tem, né, os homens também, eles podem se observar suas parceiras, suas filhas, de repente, viu que ela relatou ali que está com uma dor, um desconforto, uma secreção. Então, por que não, né, comentar, olha, a gente precisa investigar isso um pouco mais, checar se já fez os exames daquele ano, enfim, o que mais está sentindo de repente. Então, todos nós temos que nos preocupar com esse fator. E não achar que é normal. Ou procura ali no Google para saber o que está acontecendo. Não... Agora tem tratamento, né? Então, às vezes você pega um pouco nisso, né? Não pode. Alerta. Sem ser sensacionalista, mas é importante, né, alertar mesmo para isso, né? E outro dado do INCA eles estavam projetando, né, para esse triênio, né, de 2020 para 2022, né, ter 66 mil novos casos. Aí, com o histórico pós-pandemia, já passou para 200 mil novos casos nesses 3 anos. É uma projeção que eles estão fazendo, né? Então, tem que sair do outubro, tem que ter ali todo mês, né? Tem que ser essa preocupação mesmo, né? E acho que a gente, profissional de saúde, tentando alertar aí que o acolhimento não deve ser feito só num pós-cirurgia ou só depois do diagnóstico, né? Que aí, às vezes, você tem o acolhimento do familiar, mas como você bem colocou, né? Antes também, né? A gente precisa ficar atento, falar, você já fez? Eu também posso observar? E aí, né? O parceiro, o acompanhante dessa pessoa, então precisa estar junto sempre, né? Antes, durante, depois, caso tenha aí um diagnóstico. Lara, a gente está chegando aí, acho que no finalzinho já, né? É verdade. Passa rápido. Gostoso. E já saiu até mais uma live daí, né? Vamos falar sobre a amamentação aí mais para frente um pouquinho também, né? Eu acho. Outra paixão sua. Eu acho necessário falar sobre a amamentação. É um universo, Nalva, em relação à amamentação. Tem muita coisa pra gente falar. Em relação até antes de começar a amamentar, durante a amamentação, após a amamentação, né? O ciclo gravídico puerperal ficou muito assim, a gente faz o pré-natal, passa pelo parto e depois bebê. A gente fala só sobre bebê. A gente também tem a saúde feminina, que precisa entrar ali em foco, a gente precisa falar um pouco mais sobre alguns aspectos, né? Músculos esqueléticos e por aí vai, né? Então,
São muitos pontos para a gente tratar. Espero uma nova live. Vamos agendar uma nova live. A gente vai. E do ciclo aí do nosso Outubro Rosa, né? A nossa próxima live vai ser agora na terça-feira, 7h30 da noite, com a Dani, a psicóloga. Né? Então ela vai trazer também a cor rosa, aspectos psicológicos, saúde e bem-estar emocional. Aí é o nosso próximo encontro, então, para todos participarem, perguntarem, interagirem um pouquinho. Lara, eu queria te agradecer muito. Bem-vinda aí à equipe, né? Já participando com a gente, já chegando aí de live. Então, obrigada por disponibilizar esse horário para a gente, né? Eu sei que sua jornada está tripla, né? De manhã, à tarde, à noite, então a gente conseguiu aí sábado um pouquinho para falar. Eu queria agradecer a todos aí que participaram com a gente também, fica correndo os nomezinhos aí pra gente, então eu vou tentar fazer, né, a minha primeira live aqui sendo né, o convidador, tentar salvar isso pra gente ter no Instagram, tá bom? Então, obrigada a todos, obrigada, Lara, se quiser colocar mais alguma coisa. Não, é só agradecer mesmo o espaço. Estou muito feliz de fazer parte da equipe. Agora os meus atendimentos vão acontecer no Ânima, em Barão Geraldo, Campinas. Estou muito feliz. É uma clínica linda. Obrigada, Fátima. E obrigada a todos que participaram. Se tiverem alguma dúvida, sigam o Instagram da clínica, sigam o meu Instagram e tem mais informações. Podem chamar também. Filho da mulher. Isso, Físio de Mulher. Pode chamar, que a gente conversa um pouquinho. Que a gente conversa um pouquinho, eu posso fazer uma live direto lá, ou mandar também para a Nalva pelo Instagram do Ânima, tá bom? Muito obrigada, Nalva. Perfeito. Beijo a todos, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.